Boa noite a todos. Mais uma vez temos o privilégio de estar aqui, reunidos para poder estar anunciando as boas novas da salvação. Não precisava nem estar aqui agora, porque já foi cantado nos hinos, já falou da palavra de Deus, né? Então, de manhã nós estávamos na escola dominical falando sobre a lição e apareceu uma palavra, e essa palavra ela é muito forte e ela, muitas vezes, a maioria das vezes, não algumas vezes, impede da pessoa de se reconciliar com o nosso Senhor. Quem sabe qual foi a palavra que eu vou falar de manhã? Incredulidade. Acho que é uma das piores palavras que existe, pensando bem, da incredulidade. Porque o homem, ele não consegue entender por ele mesmo o que está sendo pregado, muitas vezes, e o que está sendo cantado. Porque se o homem pudesse pensar aonde ele vai passar a sua eternidade e com quem, essa semana eu recebi uma notícia triste que uma amiga minha de trabalho, ela morreu. 53 anos. Mas a morte não é nada. Para aqueles que têm Cristo como Salvador. Mas a morte para aqueles que não têm Cristo é a maior derrota. Era melhor nem ter nascido. Hoje vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 20, de 10 a 15. E vamos prestar bastante atenção que lá está falando de livros. Aonde você encaixa nesses livros? Vai ler mais alguns textos, né? E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e os mortos e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se eu posso abençoar a leitura da palavra dele. De manhã nós estudamos que Deus, né, é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Por que isso? Porque aqueles que morreram em Cristo, eles estão vivos. Estão vivos. Obrigado, Ismael. Eles estão vivos. Mas aqueles que morrem sem Cristo, Deus não é Deus dele. O nosso Deus é o Deus dos vivos. O nosso Deus é de todos aqueles que reconhecem a pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há os caminhos, só existe o caminho de Jesus Cristo. E todos aqueles que se mantêm indiferentes, incrédulos à palavra dele, achando que seus próprios caminhos vão chegar a Deus, não vão. Ano passado, mais um conhecido meu partiu lá no Rio, que eu trabalhei com ele. E as pessoas, a minha chefe, mandou um zap para mim e pediu para estar rezando por ele, para o Senhor colocar ele num lugar bom. Isso não existe. Porque a decisão é quando você está vivo. A decisão é nesse exato momento. Porque se a morte chegar para qualquer um de nós aqui, aonde você vai passar a sua eternidade? Com o Senhor
ou seja, o Senhor. E aqui quando fala, aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 12, fala que... Você pode botar lá, por favor, Lucas? Tá. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Que livros são esses? São todos aqueles que vai passar a vida de todos aqueles que não têm Cristo. E abre outro livro. Aí abre-se outro livro. Esse livro é do Senhor. De todos aqueles que foram redimidos. De todos aqueles que estarão com o Senhor. Como falou na escola dominical hoje. Abraão morreu. Ló morreu. Vários irmãos morreram no passado. Mas a esperança é no Senhor. E eles estão vivos. Eles estão vivos. Não estão mortos. E como Paulo fala lá em Tessalonicenses capítulo 4, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que vivemos seremos arrebatados para contar com o Senhor nos ares. O incrédulo não tem essa esperança. O incrédulo pensa que nunca vai morrer. Antes de tomar nossas decisões, eu acho que já passou por uma nossa cabeça, aonde vou passar minha eternidade? Por quem vou passar minha eternidade? Ah, não, vou esperar mais alguns anos para tomar uma decisão. Ah, não, vou curtir a minha vida ainda. Vamos chegar lá por 90, 100 anos para tomar uma decisão. Ele sempre, ah, não, mais um pouquinho, só mais uns dias, mais algumas horas. E essas podem ser últimas horas da sua vida. Essas podem ser o último momento da sua vida. Tanto aqueles que estão nos assistindo, como aqueles que estão aqui que ainda não têm uma decisão. O meu filho Davi, ele tomou um tombo essa semana e chegou lá em casa gritando, pai, mãe. E o braço dele ficou esfolado aqui. E a minha esposa jogou, acho que água nele, será, limpou lá. Eu não queria estar na pele dele. E foi um pequeno machucado. Ralou aqui, rasgou na carne mesmo, a dor que ele está sentindo. Mas isso não se compara quando a pessoa parte sem Cristo. Não se compara, porque as pessoas que morrem sem Cristo, elas vão ser jogadas no lago do fogo. Elas já estão sofrendo. Mas elas vão ser ressuscitadas para ser jogadas no lago de fogo, onde está o diabo e os seus seguidores. Aonde não tem mais nenhuma esperança. Nada que possamos fazer nesse mundo vai trazer aquelas pessoas de volta. Nada que possamos fazer aqui vai trazer ela para o reino do Senhor. Nada. Porque a decisão é individual, não é coletiva. A decisão é nesse exato momento, 8 horas da noite, 20 horas de domingo, de dia 16. Não é 8h05, nem 8h10, nem 8h15, porque isso pode ser muito tarde para qualquer pessoa sem Cristo. Sem Cristo. Quando a minha mãe, lá no Rio, fez um convite para mim, para ir na reunião lá, era uma conferência que estava tendo, não lembro, acho que era uma conferência, foi sexta, sábado, domingo, e aquele irmão lá pregou, e aquela palavra chegou até mim. E depois, estudando a palavra de Deus, depois, nas reuniões, eu compreendi que eu era um suicida. Porque se eu tivesse morrido antes, um dia antes, meia hora antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes, 1 minuto antes, eu estava nos livros dos livros, sem nenhuma esperança. Não estava no livro. Porque a minha incredulidade não deixava reconhecer Cristo como Salvador. A incredulidade impede de qualquer pessoa chegar a Cristo. A minha religião é boa, ela vai me salvar.
Maomé é bom, vou seguir ele. Buda é bom, vou seguir ele. Vocês estão indo tudo para o inferno. Porque nenhuma religião vai te salvar. A Bíblia, o tema principal, o foco é Cristo centro. Não é o Jorge, José, Joaquim, não. É Cristo centro. Ele é a ressurreição. Ele é vida. Ele é bom pastor. Ele é a porta que nós entramos. Se você não passar por essa porta e entrar com o Senhor, você não tem esperança nenhuma. Podemos ser chatos, todo domingo está aqui falando de Cristo, falando que todo mundo que não tem Cristo vai para o inferno, e vai mesmo, você não tem nenhuma dúvida, e vai mesmo. E vai mesmo. A esperança é hoje. A esperança é nesse momento. Quando eu fui para um acampamento, primeira vez que eu fui para um acampamento de Conceição de Carangola, eu tinha esperança de conhecer uma esposa. Eu tinha esperança de arrumar um trabalho. Mas a esperança viva é Cristo. Ele nos conduz tudo a isso. Tudo isso. E essa palavra esperança é totalmente diferente da incredulidade. Porque a esperança está nesse momento. Está nesse momento. Uma fala que nós escutamos muito falar, que todos, sem exceção, são filhos de Deus. Eu escutava isso desde criança. São todos filhos de Deus. Isso é a maior mentira do diabo. Você só se torna filho de Deus, você só tem parte na família de Deus quando você reconhece Cristo como Salvador. Sem Ele, você não é nada, você é uma criatura. Criatura. Em Tessalonicenses capítulo 4, fala bem claro nisso, aonde vamos passar. Pode botar lá, Lucas, se for possível. Versículo 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17. Paulo está falando para os nossos irmãos no passado, a nossa esperança, para nós não ficar triste. Como foi falado hoje, por que Cristo voltou? Porque Cristo ressuscitou e se pareceu aos seus servos no passado. Para não dar desânimo. E agora, quando nós vamos ler isso aí, ó, que beleza. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais com demais que não têm esperança. Aqueles que partiram desse mundo sem Cristo, não precisa fazer, não tem como fazer mais nada por ele. Porque se cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Certeza absoluta. Não é o Jorge, nem nenhum aqui que escreveu isso aí. Foi o Senhor que tocou no coração de Paulo e ele escreveu. Deixou registrar para nós, ó, a nossa esperança. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre estaremos com o Senhor. Agora, aqueles que não têm o Senhor, não podem ter essa certeza. O que tem uma palavra que fala do rico e Lázaro? E fala um momento lá, nessa leitura, que o rico estava lá sofrendo e pedindo para Abraão, molha o dedinho aí e molha na minha boca. O que fala o texto? Não tem como chegar aí, porque a decisão é no momento.
Lázaro escolheu a melhor coisa. Ele não escolheu. Não era porque a pessoa, ali está dando uma parábola do rico e o Lázaro. Não é porque a pessoa é rica que foi para o inferno, não. Foi porque as decisões, o Senhor está mostrando ali, as decisões que nós tomamos nos levam para longe dele, para o inimigo das nossas almas. Não é porque eu sou pobre ou rico, não. A decisão de cada um. De cada um. Tanto rico como pobre, como qualquer pessoa. A nossa irmã, que esteve aqui há uns meses atrás, acho que tem um mês mais ou menos, a irmã Adriana, ela tomou uma decisão. O que o Senhor fez na vida dela? E o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como tomando decisão? A melhor coisa quando nós tomamos decisão, que nós podemos dormir de noite, sabemos se nós partimos de noite, nós estamos no descanso. Sabemos se a morte chegar, não tem nada a ver, não tem nenhum poder sobre nós. Agora, a morte tem poder sobre todos aqueles que não reconhecem Cristo. Que não reconhecem Cristo. Eu vejo nossos vizinhos, familiares que eu tenho, amigos, muitos, andam nesses caminhos, indiferente. Indiferente. E minha dor, isso não é hipocrisia, a minha dor é, o que eu tenho feito para levar essas vidas a Cristo? O que eu tenho feito para levar meu irmão, meus irmãos, meus primos, meus tios a Cristo? Porque eu sei que muitos se partirem nesse momento, não vão estar com o Senhor no descanso eterno. Já estão condenados. Já estão condenados. A responsabilidade que nós temos como cristão em todo momento anunciar, falar e viver uma vida que Cristo, em Cristo. Mesmo que nós não falássemos, mas que as nossas vidas possam ser um exemplo para as pessoas nesse mundo e que elas possam ser igual a nós. Não igual a nós, que Cristo fez em nós. Que Cristo fez em nós. Porque a maior tristeza, a maior derrota é quando vemos uma pessoa partir, morrer sem Cristo. Aí as pessoas na sua religiosidade, vamos orar, vamos rezar, quer dizer, vamos rezar, vamos fazer missa de 7º dia. Isso não tem mais nenhuma esperança, não tem valor nenhum. O valor é agora, simplesmente confessar com a sua boca. Reconhecer, Senhor, eu sou incrédulo, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a reconhecer Cristo como Salvador, como meu bom pastor. Porque esse pode ser o último momento de você nesse mundo, as suas últimas horas. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12 fala: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Não tem a vida. Está vazio. Está vazio. Se você tem Cristo, você tem vida. Agora, se você não tem Cristo, você não tem vida. Como foi falado hoje, nosso irmão falou isso muito bem de manhã. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Daquelas pessoas que já estão na condenação, Deus não é Deus dele. Deus é daqueles que já partiram em Cristo. Não é porque Deus faz separação de pessoas, não. É porque todos, sem exceção, têm oportunidade. Mas recusa as oportunidades. Recusam a verdade da palavra de Deus. E já terminando, vamos lá ler Lucas, capítulo... Esperança... Lucas, capítulo 23, desculpa. A partir do versículo 33.
É a crucificação de Cristo, falando sobre os dois ladrões da cruz. Em Lucas, já fala esse homem, o segundo ladrão, com o coração aquebrantado. Mas lá em Mateus e Marcos, vê falando ele já também caçoando do nosso Senhor. Mas ele teve uma mudança de comportamento, de atitude. Porque se ele não tivesse aquela mudança naquele pouco tempo ali, nós não estaríamos chamando ele de irmão. Estaríamos chamando ele de um condenado que está no lago de fogo. Olha só, a mudança. E mesmo na hora da dificuldade, a pessoa não se aquebranta. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Crucificaram aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes e lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Tá bom, pode deixar aí mesmo. Como falou em Mateus, os dois estavam zombando de Cristo. Aqui já fala só de um, zombando do Senhor. Se tu é Cristo, salva nós mesmos. Porque a pessoa ele queria descer dali da cruz. Mas ele não queria ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Respondeu, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos mereciam, o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus a ele, como disse a nós, quando reconhecemos a Cristo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se nós partirmos antes da volta de Cristo, estaremos no paraíso, esperando Cristo voltar. Mas aquele primeiro, ele já está lá nos livros dos livros, sem nenhuma esperança. Já está condenado. Mas esse, o segundo, está com o Senhor no descanso. E nós vamos estar todos juntos. Não porque nós merecemos. Pelo contrário. Nenhum ser humano merecia ser salvo. Mas pela misericórdia e graça, o preço que o Senhor pagou na cruz por nós, para nos libertar da condenação eterna para a vida eterna. Para a vida eterna. Que realmente o Senhor possa estar falando nos nossos corações, e principalmente daqueles que estão nos assistindo, se há alguém que ainda não tem a Cristo como Salvador, tome uma decisão. Reconheça a Cristo como Salvador. Reconheça e descanse nele. Porque se partir agora sem Cristo, não tem mais nenhuma esperança. Amém.